No caso do povo Imbera, os cientistas suspeitam que os suicídios podem ter origem na teníase, uma doença infecciosa causada por um parasita dos porcos. Pode ser que algum jovem tenha convulsionado por causa da teníase, mas como foi ao xamã e ouviu que estava possuído pelo demônio, isso pode ter iniciado uma reação em cadeia, um fenômeno psicossocial. As amostras de fezes dos porcos dos Imberas, na selva colombiana, foram enviadas a um laboratório. Mas os exames deram negativo. Com a tese da cisticercose descartada, resta aprofundar as pesquisas para encontrar outros distúrbios mentais que pudessem causar um desfecho tão violento quanto o suicídio. Ouvi dizer que isso estava acontecendo na Colômbia, no Brasil. A possessão tem um componente psicossocial. São pessoas que se sentem enfraquecidas porque suas árvores sagradas foram cortadas, ou que são alvos de traficantes de drogas, ou que são atacadas por milícias paramilitares. O que essas pobres pessoas podem fazer? Muitos não veem esperança em suas comunidades, então cometem suicídio como forma de protesto. Pode haver uma mistura de distúrbios dissociativos comunitários e também pessoais, tudo no mesmo caso. Os distúrbios dissociativos são um tipo de histeria em que a pessoa cria uma doença para escapar dos problemas que a cercam. No caso dos Imberas, o choque provocado pela guerrilha estaria levando dezenas de jovens a se acreditarem possuídos. Assim como na Idade Média, centenas de pessoas acreditavam estar contagiadas pela misteriosa dança de São Vito, ou Coreia. A epidemia da dança de São Vito foi uma síndrome de movimentos anormais. Quando chegava alguém apresentando esses sintomas, outras pessoas da comunidade começavam a mostrar os mesmos sintomas. Na verdade, não é uma doença. É uma sugestão que chegou a ser uma epidemia massiva na Europa. Na história da medicina, ela está registrada como a epidemia da dança de São Vito. Serão necessárias mais pesquisas dentro da tribo dos Imberas para determinar se os suicídios que tiraram a vida de 15 jovens podem ter sido causados por uma psicose coletiva. A seguir, em Puente Rula, no México, Ingrid Guadalupe continua indo às missas de exorcismo toda sexta-feira. Mas os demônios que a atormentam ainda não foram expulsos. Ainda não fomos a médicos. Será que Ingrid tem alguma doença e não sabe? Precisamos ver se é alguma coisa biológica, um tipo de epilepsia que cause essas alucinações. Há mais de 3 meses, Ingrid Guadalupe assiste às missas da paróquia de São João Arcanjo, em Puente Rula, no México. O sacerdote já praticou mais de 10 exorcismos, mas até agora não conseguiu expulsar seus demônios. Até agora estamos só com o Padre Casto. Não vimos médicos, psicólogos, muito menos psiquiatras, porque só quando passa pelo exorcismo é que ela reage. A mãe de Ingrid aceitou que sua filha seja submetida a uma ressonância magnética na cidade de Veracruz. Precisamos ver se é alguma coisa biológica, um tipo de epilepsia que cause essas alucinações. Geralmente nas epilepsias há algum evento prévio que anuncia o ataque epilético. Ela não menciona isso. Geralmente depois do ataque e das alucinações, há uma dor de cabeça ou uma sensação de enjoo, mas ela também não sente isso. Recentemente, o que ela diz que sente depois de uma suposta possessão
é que perde a consciência, acorda muito cansada. Que despierta depois muito cansada. No hospital de Veracruz, Ingrid se submete a uma ressonância magnética para verificar o estado de seu cérebro. Esse exame pode indicar algum tipo de epilepsia? Mostra se existe lesão. E se houver, poderia ser a causa da crise convulsiva, da epilepsia. O Dr. Alberto Cuevas Trujillo analisa os resultados do exame de ressonância magnética e encontra algo anormal. É uma lesão muito pequena, localizada no tronco encefálico, que é o que conecta o cérebro com a medula. Essa lesão pode provocar as alucinações? Esta em si não. Mas se a paciente começa a apresentar um comportamento anormal, isso quer dizer que há uma pequena alteração, que pode ser em nível molecular, dos receptores ou transmissores neurológicos e que está se manifestando dessa maneira. E convulsões? Sim. A ciência poderia ter encontrado a causa do mal que transformou a vida de Ingrid. Uma lesão no cérebro. Será que o diagnóstico de lesão cerebral vai afugentar o demônio que ela afirma ter no corpo? Nós, cientistas, vemos coisas estranhas com muita frequência. Em 80% dos casos, existe explicação. Mas boa parte não tem explicação. Não tenho problema de chamá-la de doença. Uma doença que começa invocando os espíritos, que os psiquiatras não conseguem curar, que só se cura com exorcismo. É um espírito de fora ou de dentro? Eu não sei e acho que não faz diferença. O que eu sei é que um ritual pode fazer a pessoa melhorar. Eu acho que até hoje as possessões demoníacas não têm uma explicação científica clara. Eu que sou cientista, preciso determinar se o paciente tem ou não epilepsia por vários métodos diagnósticos. Mas existem casos de pacientes que podem ter alterações de comportamento ou descargas elétricas cerebrais anormais que eu não estudei. E não é porque eu não as conheço que elas não existem. A ciência só está começando a descobrir os mistérios do cérebro humano. Mas a força mais impressionante continua sendo a de nossa crença de que, por obra do demônio, podemos adoecer ou nos curar. E até que a ciência comprove que, por trás de um possuído, pode haver uma mente transtornada, o ato de exorcismo continuará sendo a maneira mais comum para enfrentar o demônio. A mulher que saiu do hospital com a memória do doador de seu novo fígado. O caso bizarro de um verme que chegou ao cérebro de uma pessoa. E como sentir um bebê que ainda está no útero da mãe. Olha como o nariz dele está amassado. Yeah. Uau! Bem-vindo ao mundo do bizarro. Em Nova York, vive uma mulher que tem memórias muito estranhas. Debbie Delgado Vega tem uma doença crônica no fígado e teria morrido se não tivesse feito um transplante em novembro de 1995. 2 dias depois do transplante, eu virei para o meu marido e disse: amor, compra um saco grande de Cheetos e M&M com amendoim. Debbie acredita que recebeu mais do que um fígado. Eu nunca gostei de Cheetos, nem de M&M com amendoim. Ela acha que parte da memória do doador também foi transplantada, incluindo a vontade de praticar karatê. Eu sabia que isso tinha que ter uma explicação, porque só começou a acontecer depois do transplante. Howie Vereen, o doador, tinha 18 anos, era negro e fã de rap. Morreu após dar um tiro na própria cabeça. Depois de 2 anos se comportando estranhamente, Debbie encontrou a família de Howie por acaso, numa reunião de doadores de órgãos.
Quando eu encontrei com eles, tive que perguntar. O Howie gostava de comer M&M de amendoim e Cheetos? Ele gostava de praticar karatê ou alguma coisa parecida. Quer dizer, eu jamais faria algo assim. E ela disse, ele estava sempre chutando. É ele, o Howie era assim. Aí eu pensei, então, isso explica tudo. Durante os últimos 20 anos, o psicólogo e professor de neurologia Gary Schwartz, da Universidade do Arizona, vem estudando esse fenômeno conhecido como memória celular. O modelo biofísico simples que temos é insuficiente para explicar a memória em casos de transplante. Sua controversa teoria é que a memória não fica guardada apenas no cérebro e que, teoricamente, pode estar em cada uma de nossas células. Não há dúvida de que o cérebro é o órgão mais complexo em termos de redes de células interligadas. Mas outros órgãos também têm redes similares. E como essas redes também são transplantadas junto com os órgãos, então é possível que a memória também seja transplantada. House e rap nunca foram meus tipos preferidos de música, mas agora parece que eu entendo cada palavra que eles dizem. Eu tô curtindo mesmo. As irmãs de Howie, Debbie e Lola, estão convencidas de que ele está vivo em Debbie Vega. Ela faz certas coisas e escuta algumas músicas. É estranho. Acho que se Howie estivesse vivo, ele ouviria as mesmas músicas. Ela disse, eu não sei, eu tive que sair e comprar aquele CD. E eu fiquei pensando, bom, eu acredito sim. Debbie Vega até reviveu em sonhos certos fatos da vida e da morte de Howie. O que eu vi foi um garoto e uma garota. Ela parecia ser latina e tinha o cabelo castanho claro. Isso me assustou de verdade. Porque quando o Howie se matou, a última pessoa que ele viu foi a namorada. E a Debbie descreveu tudo, a cor da blusa dela, do cabelo, o estilo, tudo. Há relatos de cerca de 12 casos como este, mas Debbie acredita que existam mais. Eu acho que antes as pessoas preferiam não falar sobre essas coisas que eu estou sentindo. Não é como se eu fosse me tornar outra pessoa. Acho que é preciso um esforço para sermos mais abertos e percebermos que isso está acontecendo de verdade.